Quem trabalha no campo sabe muito bem que a luta contra as plantas daninhas é uma batalha de todo dia. É uma verdadeira competição por luz, por água, por nutrientes e que, no fim, pode definir o sucesso ou o fracasso de uma safra. Mas e se a solução não for um único soldado, mas sim um exército inteiro, agindo em conjunto? Vamos entender direitinho como essa estratégia funciona na prática. A grande pergunta é essa, né? Como otimizar esse controle para que a lavoura possa de fato prosperar? A resposta, como a gente vai ver, está numa estratégia bem inteligente que combina diferentes forças para um ataque muito mais certeiro. E essa solução tem nome. É a famosa mistura em tanque. A ideia é bem simples: combinar herbicidas diferentes direto no tanque do pulverizador um pouco antes de aplicar. Mas olha, por trás dessa simplicidade se esconde um poder gigantesco. A lógica é simples e, ao mesmo tempo, genial. Em vez de usar um produto só, que ataca um tipo de planta ou age de uma única forma, a mistura simplesmente amplia o campo de ação. É como ter várias ferramentas diferentes para um trabalho bem complexo, mas tudo de uma vez só, numa única aplicação. Isso aumenta a eficiência de um jeito absurdo. E o mais legal é que isso não é nenhuma novidade. As primeiras pesquisas científicas falando da eficiência dessas misturas já apareciam lá nos anos 80. A coisa foi evoluindo tanto que, em 2014, a prática foi regulamentada de vez aqui no Brasil, criando critérios técnicos para garantir tanto a segurança quanto a eficácia. E isso leva a gente para um ponto que é fundamental. Hoje em dia, fazer uma mistura em tanque não é mais improviso, é pura ciência, que exige conhecimento técnico e, claro, o seguimento das boas práticas agrícolas. Essa regulamentação existe por um ótimo motivo. É para ter certeza de que a combinação dos produtos vai ser eficaz contra as plantas daninhas, claro, mas também que vai ser segura para a cultura principal, para o operador e para o meio ambiente. E aqui a gente vê a verdadeira ciência por trás de uma mistura bem feita. Não é só pegar e jogar tudo junto, de jeito nenhum. É preciso pensar em tudo. Primeiro, na química. Os produtos são compatíveis? Eles conversam bem? Um complementa o outro? Depois tem que olhar para o ambiente. Como é que está a temperatura, a umidade, o vento? E, por fim, a parte operacional. O equipamento está regulado certinho. Cada um desses pontos é uma peça-chave nesse quebra-cabeça. Ok, agora que a gente já entendeu o porquê e o como, vamos mergulhar em alguns exemplos práticos de como essas misturas funcionam lá no nível bioquímico. É aqui que a ciência fica fascinante de verdade. Muitas dessas misturas, inclusive, já vêm prontas de fábrica. A gente vê aqui algumas combinações bem comuns, várias usando o glifosato como base. Vamos focar em uma delas para entender a estratégia a fundo. Glifosato mais imazetapir. O segredo está todo aqui. Esses dois herbicidas não fazem a mesma coisa. Eles atacam a planta em duas frentes totalmente diferentes. O glifosato ele bloqueia a produção de uns aminoácidos essenciais por uma via. Enquanto isso, o imazetapir vai lá e bloqueia a produção de outros aminoácidos vitais, mas por outra via. E esse esquema mostra isso perfeitamente. Imagina que a planta tem duas fábricas vitais para produzir o que ela precisa para viver. Essa mistura simplesmente fecha as duas fábricas ao mesmo tempo. É um golpe duplo. E aí que está a grande vantagem. Fica muito mais difícil para uma planta daninha evoluir e achar um desvio para duas rotas bloqueadas de uma vez só. Mas esse princípio de ataque múltiplo não vale só para a síntese de aminoácidos, não. Vamos ver outro exemplo bem interessante com um mecanismo de ação completamente diferente. Os herbicidas alaclor e metolaclor. Esses aqui têm um alvo diferente. Eles miram na capacidade da planta de construir proteínas, principalmente lá nas pontas de crescimento. E o mais curioso é que, embora o mecanismo bioquímico exato ainda seja um pouco misterioso, o resultado é claro. A planta simplesmente para de crescer. E os resultados, bom, esses a gente vê a olho nu. As plantinhas novas nem conseguem sair direito do solo. E se saem, as folhas nascem todas torcidas, deformadas, sem conseguir fazer fotossíntese direito. O crescimento é paralisado antes mesmo de começar. Já a tecnologia não para por aí. Para conseguir usar herbicidas como o alaclar em culturas que são mais sensíveis, tipo o sorgo, a indústria desenvolveu os safeners, ou protetores. São compostos que vão na mistura e funcionam como um tipo de antídoto para a cultura, protegendo a lavoura do efeito do herbicida, enquanto a planta daninha continua totalmente vulnerável. É o auge da seletividade. Bom, fica bem claro que as misturas de herbicidas são uma ferramenta de uma precisão incrível. Mas a natureza é uma adversária e tanto, e ela se adapta. E essa capacidade de adaptação nos leva direto para o maior desafio que a agricultura enfrenta hoje.
a resistência a herbicidas. E como essa citação mostra, isso não é um problema de agora. Desde os anos 80, os cientistas já observavam plantas daninhas evoluindo para sobreviver a produtos que antes matavam sem dó. É uma verdadeira corrida armamentista da evolução. E isso nos deixa com uma pergunta que é crucial para o futuro. Conforme as plantas daninhas continuam evoluindo, passando por cima até das nossas misturas mais inteligentes, qual vai ser a próxima grande inovação? A resposta para essa pergunta vai definir não só o futuro da agricultura, mas a nossa capacidade de alimentar uma população que não para de crescer. Tudo o que vimos aqui foi construído com base em pesquisas acadêmicas sérias, de fontes como a Universidade Federal de Santa Catarina. Porque, no fim das contas, o conhecimento científico é a nossa melhor ferramenta nessa jornada. Muito obrigado pela companhia nesta análise.